Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde hoje nós vamos falar sobre automorfismos. Vocês devem se lembrar que quando a gente tem um conjunto qualquer, acho que lá na primeira aula a gente definiu o que seria o grupo das bijeções de um conjunto no outro. E um exemplo clássico desse tipo de conjunto e desse grupo é o grupo de permutações de n elementos, é o famoso SN. E aí hoje a gente vai ver, na verdade, um subgrupo específico de algo como isso, que é formado por, na verdade, não apenas bijeções definidas num grupo, mas essas bijeções também são morfismos. É um morfismo de um grupo nele mesmo. E aí essa coisa de ser morfismo e uma bijeção, a gente já sabe que isso implica, e é equivalente a dizer que é um isomorfismo. E aí quando a gente tem um isomorfismo de uma estrutura nela mesma, em geral a gente chama isso de automorfismo. Né? Esse auto vem desse comportamento da coisa sair dele e nele mesmo, né? Por isso o auto. Então os automorfismos são isomorfismos, no caso de grupos, né? São isomorfismos de um grupo nele mesmo, a gente dá esse nome especial. Então vamos definir o que é um automorfismo formalmente. Né? Então eu vou pegar um grupo qualquer. Então dizemos que uma função f de g em g é um automorfismo de grupos, né? É um automorfismo de grupos se simplesmente f é um isomorfismo. Se f é um isomorfismo de grupos. Tá bom? Então, um automorfismo é um isomorfismo de grupos, onde o grupo que está no domínio coincide com o grupo que está no contradomínio. E aí a gente vai dar uma notação especial para o conjunto de todos os automorfismos para um grupo fixado. Então a gente nós denotamos alt de G como sendo o conjunto formado por todos os automorfismos de G. Isso aqui é quando o grupo envolvido for o G, né, a gente vai dizer que é um automorfismo de G. Tá? É só uma maneira de dizer que o grupo envolvido é o grupo G. Então, F é um automorfismo de grupos. Tá bom, pessoal? Então, como conjunto, é só isso mesmo. E aí, nesse conjunto de automorfismos, a gente tem uma estrutura de grupo canônico, canônica, né? A estrutura é canônica, por conta da composição. A gente já sabe, por exemplo, se eu considerar, se eu tiver um grupo qualquer, a gente já sabe, por exemplo, que essa operação aqui está bem definida. A operação de composição que sai do conjunto de automorfismos cartesiano com ele mesmo e vai aqui. Isso pega um F, pega um G e um F, pode colocar assim, um G e um F e leva no G bola F. Isso daqui está bem definido porque a gente já sabe, por exemplo, que a composição de dois morfismos é um morfismo, a composição de duas funções injetivas é injetiva e a composição de duas funções sobrejetivas é sobrejetiva. Então, em particular, a composição de isomorfismos ainda é um isomorfismo. Né? Isso é imediato pelas propriedades que nós vimos de morfismos, né? Que a composição de morfismos é morfismo, e pelo bom comportamento que a injetividade e a sobrejetividade têm com relação à composição, tá? Elas são preservadas pela composição. Então essa função aqui está bem definida. Então a gente já tem um grupóide, certo? Já temos um grupóide. Agora, para eu ter um grupo, a gente precisa ter certeza que a gente tem, primeiro, o elemento neutro, né? Quem seria um elemento neutro dessa operação que foi definida? Como a operação é a composição, nada mais natural do que pensar que a função identidade, que é um automorfismo, é o automorfismo mais simples e preguiçoso que existe, a função identidade, ela vai ser o elemento neutro desse grupo, né, desse candidato a grupo. Então, primeira coisa, observe que esse elemento aqui, a identidade, é um automorfismo. É um automorfismo de grupos.
Aqui talvez seja interessante eu colocar a lei de formação, né, só para ficar completo. E claramente isso aqui é satisfeito. Ó. F composto com a identidade é igual a F, é igual, na verdade, a identidade composto com F, que é igual a F para todo F automorfismo de G. Tá bom? Então, trivial. A gente já sabe que a composição de funções é associativa, tá? Então, essa operação é associativa. Ok? Porque a composição, eu não vou escrever não, mas é porque a composição de funções é associativa. Então, em particular, a composição de morfismos é associativa. E nós já vimos que se F é um automorfismo de G, então F de G em G é um isomorfismo de grupos, por definição, certo? E nós já vimos que uma função é um isomorfismo de grupos se somente se ela é um morfismo e a sua inversa também é um morfismo de grupos. Tá? Então isso aqui vai implicar que a inversa dessa função, primeiro, ela tem inversa porque é uma abjeção, e a inversa é um morfismo porque a gente já viu que toda vez que eu tenho um isomorfismo de grupos, a função inversa desse isomorfismo ela também é um morfismo. Então, f a menos 1 é um morfismo e é uma abjeção, né? Porque toda a inversa de uma função também continua sendo uma abjeção. Então, isso daqui ó, é um automorfismo de grupos, porque é um isomorfismo de G em G. Então, a inversa de um automorfismo continua sendo um automorfismo. É um automorfismo de grupos e, portanto, esse f a menos 1 aqui, que é a função inversa com relação, que é o elemento inverso com relação à composição, né? Ele pertence a esse conjunto, né? Ao conjunto dos automorfismos, e claro que isso aqui acontece. F a menos 1 bola F, é F bola F a menos 1, que é o elemento neutro desse candidato a grupo. Tá? Então essas três condições são satisfeitas, portanto a gente pode concluir. Portanto, esse grupo com a composição é chamado, é um grupo, né? Então isso aqui é um grupo chamado grupo dos automorfismos de G. Grupo dos automorfismos desse grupo G fixado. E aí, em qualquer grupo, a gente vai ver que sempre tem uma maneira canônica de você construir automorfismos induzido por um elemento. A gente vai ver nessa proposição que se eu tiver um grupo G e um elemento G fixado, quando eu olho para essa função aqui, ó, que associa a cada x o gxg a menos 1, isso aí é um automorfismo de grupos. Tá? Isso aí é um automorfismo de grupos. Então, primeiro, é fácil mostrar que isso é um morfismo de grupos. Vamos lá, vamos mostrar que isso é um morfismo de grupos. Então, primeiro, a função está bem definida, né? Gx é menos 1 está em G, para todo x em G. Então, primeira coisa, esse IG, que é uma notação consagrada nesse contexto, é um morfismo de grupos. De fato, se a gente pega, se eu pegar dois elementos quaisquer, x e y pertencentes a G, a gente vai ter isso daqui, ó. O IG de xy, por definição, é o g xy, g a menos 1, e aí a gente faz aquela jogadinha, né, de multiplicar pelo elemento neutro aqui no meio. Isso aqui a gente pode reescrever assim, ó, como gx g a menos 1 multiplicado por gx, gy g a menos 1. Observe que aqui no meio, ó, esse g a menos 1g é o elemento neutro, então não aconteceu nada. Tá? Só que a vantagem de colocar nessa estética é que fica em evidência que agora a gente tem o morfismo ig de x vezes o ig de y. Tudo bem? Então isso prova que o ig é um morfismo de grupos. Vamos mostrar que o ig é injetiva. Bom, como é um morfismo de grupos, basta a gente mostrar que o núcleo é o elemento neutro, né? Ou seja, isso é equivalente a mostrar que o núcleo é composto apenas pelo elemento neutro, o IG. O elemento neutro, eu só estou trabalhando num grupo só, né? Então não precisa colocar índice G em lugar nenhum aqui não. Então, de fato, ó, vamos pegar alguém no núcleo, de fato, seja X
pertencente ao núcleo do IG. Então, por definição, o que vai acontecer? Ó? O IG de X é o elemento neutro, que por outro lado, o IG de X é G, X, G a menos 1, certo? E isso é o elemento neutro. Aí eu vou multiplicar a direita por G para assumir esse G a menos 1 aqui do lado esquerdo, né? Então, se eu multiplicar por G em ambos os lados à direita, a gente vai ter isso daqui, ó, Gx igual a G, certo? O G a menos 1 some e o E vezes G é o G. E aí a gente usa a lei do cancelamento. Ó. Se Gx é igual a G, isso aqui ó, é G vezes E, né? Então, pela lei do cancelamento, vale em qualquer grupo, né? Isso significa aplicar o G a menos 1 à esquerda em ambos os lados. Só você multiplicar a esquerda pelo inverso de G, você vai concluir então que o X é igual a E. Então essa afirmação está provada, né? Pegamos alguém no núcleo e mostramos que ele tem que ser o elemento neutro. E por fim a gente mostra que essa função é sobrejetiva. Também é bem fácil, porque se a gente pega um y qualquer na imagem, ou na imagem não, no contradomínio, né? Se eu já pegar na imagem não tem graça. Se eu pego um y qualquer em G, olha só, aí você tem que ser malandro, né? Você quer encontrar um x, tal que isso aqui acontece, ó. O ig de x é igual a y. Você quer isso, né? Você quer encontrar. Quem é esse x? Você faz essa pergunta. Quem é x? Bom, aí você faz a continha ao contrário para ver o que o x tem que satisfazer. Ó. O gx de a menos 1 tem que ser y. Aí se você multiplica por g a menos 1 à esquerda em ambos os lados, você vai ter x, g a menos 1, g a menos 1 y, certo? Como você quer encontrar x em termos do g que é dado e em termos do y que também foi dado, basta você multiplicar por g em ambos os lados da direita, que esse g a menos 1 vai sumir e o x vai ficar isolado. Então x é g a menos 1 yg. Opa, apareceu o candidato, que parece que vai dar certo. Aí agora você finge que você não fez isso, dá um migué e fala, como quem não quer nada. Ah, tome x. Como se fosse g a menos 1 yg. Olha que legal. Que pertence a g, claro. Então, note que na maior hipocrisia do mundo, que o ig de x, o que vai ser? Por definição, é o g, x, g a menos 1, só que qual foi o x que você escolheu? Isso é, no lugar do x, isso é g a menos 1, yg, g a menos 1. E aí vai cancelar dois carinhas aqui, ó. O g com g a menos 1 vira e, y, g com g a menos 1 vira e. Ai, isso é um olho. Então isso aqui é igual a um olho desse jeito aqui, ó. Foi sem querer isso aqui, tá, gente? Me desculpa. E é Y, né? Beleza, então a função IG é sobrejetiva, portanto, podemos concluir. Portanto, o YG é um automorfismo. É um automorfismo de grupos, certo? Beleza. E aí, esse tipo de automorfismo a gente vai dar um nome bonitinho para ele. A gente vai dizer que é um automorfismo interno. Esse interno é porque ele veio de alguém de dentro do G, né? Foi um elemento de G fixado que proporcionou a existência de um automorfismo desse jeito. Então, só para definir o que é um automorfismo interno, então se eu tiver um grupo e um automorfismo, um sigma pertencente ao alt de G, né, ao grupo dos automorfismos de G, dizemos que que o sigma é um automorfismo interno de G, é um automorfismo interno de G, se existe ou se existir um G em G tal que o sigma, tal que o sigma é um automorfismo induzido por um elemento desse, tá? Tal que sigma é um automorfismo desse tipo, tá bom? Então esses aqui são os que a gente chama de automorfismos internos, tá? E aí o conjunto dos automorfismos internos a gente denota assim, ó. E aí denotamos I de G, assim, ó, como sendo o conjunto dos automorfismos internos.
que, claro, é um subconjunto do grupo dos automorfismos. Tá? Então, aqui dentro do grupo dos automorfismos, a gente tem esse conjunto, o subconjunto formado por aqueles automorfismos que são internos, né, que são induzidos por um elemento de G. Tá bom? Cuidado que o meu G é muito parecido com o Y, tá? Então, mas o meu Y é mais abertinho, tá vendo? Então, acho que vocês não vão confundir, não. E aqui nessa proposição a gente vai ver que o grupo dos automorfismos internos é muito fácil de lidar com ele, de operar com ele por meio da composição. Porque olha só que... Opa, só tem um negocinho que eu tenho que corrigir. Coisa pequena aqui, não é G' composto com G, é multiplicado, né? E aí, de novo, produto aqui entenda-se com sentido poético, né? É a operação do grupo G. Então, é uma coisa bem interessante. Se eu tenho dois elementos em G, se eu olhar para o automorfismo induzido pelo produto de dois elementos, isso é a mesma coisa que olhar para a composição dos dois automorfismos individualmente induzidos por cada um deles, certo? Outra coisa que a gente tem é que se eu tenho um elemento G no grupo original, o automorfismo interno associado ao inverso de G é o inverso do automorfismo interno associado ao elemento original. Muito legal também, né? E por fim, o automorfismo interno associado ao elemento neutro, a identidade, esse item C aqui é muito fácil, ele está aqui mesmo só para fins de registro, tá? Mas a gente consegue provar com muita facilidade. Os três itens, na verdade, são bem tranquilos. Para o primeiro item, para o item A, a gente pega um elemento de teste arbitrário, né, seja x em g qualquer. O que a gente vai fazer? Se eu quero mostrar que esses dois automorfismos são iguais, você lembra qual é a natureza ontológica desses seres? Bom, eles são funções. Então, para duas funções serem iguais, o que a gente precisa ver nesse caso é se domínio contra domínio e lei de formação são idênticos. Domínio contra domínio aqui para nós não é um problema, né? Porque estão todos eles definidos no mesmo grupo G. Então, domínio contra domínio é o mesmo G. Então, isso aí já são iguais por natureza. O que a gente tem que checar, então, é a lei de formação. Então, eu vou começar da direita para a esquerda aqui, porque eu tenho a impressão que vai ser mais fácil. Vai ser mais natural, digamos assim. Então, de fato, não, né? Então, eu vou colocar o famoso note que. Eu vou começar da direita para a esquerda. Se a gente olha para o IG' composto com o IG em X, por definição isso é IG', certo? O IG de X é G, X, G a menos 1, certo? Que por definição é o quê? É eu jogar o G' aqui do lado de fora, aí quem está dentro eu coloco aqui no meio do parênteses, G a menos 1, e aqui fora eu coloco o G' a menos 1, certo? E aí, se vocês repararem bem, essa coisa aqui pode ser reorganizada usando a associatividade e a propriedade de que o inverso do produto é o produto dos inversos na ordem oposta, a gente consegue reorganizar isso assim. Eu vou colocar o G' aqui, de maneira esperta, vou deixar o X sozinho aqui no meio, e G a menos 1, G' a menos 1 é a mesma coisa que o G', G, pausa dramática, a menos 1, certo? Agora, se vocês lembrarem bem, essa estética aqui é precisamente a função induzida pelo elemento G' G aplicada em X. Então a gente pegou um elemento qualquer, X em G, vimos que essa função aplicada em X tem a mesma lei de formação que essa função. Então elas são iguais. Como o X é arbitrário, então a conclusão é que o IG' G é igual ao IG' composto com o IG. Tá bom? Então isso fecha o item A. Bem tranquilinho, né? É só uma verificação. Essa outra aqui também vai ser fácil. Essa coisa poética aqui, né? Que o inverso do automorfismo interno é o automorfismo interno do inverso. Olha só, é uma poesia isso. E aí como é que a gente prova isso? Bom, a gente verifica isso assim, ó. Para todo x em G, o que acontece? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o IG a menos 1 composto com o IG. A gente poderia até ter feito o item C antes. Quer ver? Ó? Por que a gente poderia ter feito o item C antes? Olha só. Porque vai ficar uma coisa legal aqui. Ó. Fica meio estranho, né? Mas é só você fazer assim. Ó. Se você não gostou, você vem aqui e troca. Você chama isso daqui de edições ao vivo. Você pega aqui B e aqui C. Quem disse que o
que o B tem que vir depois do A? Quem disse? Isso é ditadura da ordem alfabética, a gente não tem que estar submetido a isso. Discordo! Então, fazendo isso daqui, ó, agora sim. Isso aqui vai virar o C, que a gente já começou a fazer, deixa ele aqui. E agora isso aqui é o novo B. Isso. Aí por que vai ser legal mostrar esse item aqui primeiro? Ele é muito fácil, mas só para registro, para todo x em G, o que é o IE de x, né? É ridiculamente fácil. Por definição, isso é EXE a menos 1, que é um executável, né? É um EXE. E aí, se você clicar aqui, baixa um vírus no seu computador agora. Nossa. Alguém me para, pelo amor de Deus. Então, o IE de x é igual a x, que é precisamente a identidade em x. Certo? Então, o IE passa a ser, então, a identidade. E aí, trazendo esse conhecimento para cá agora, olha só. Se a gente usar o item A e o item B, o IG a menos 1 composto com IG, pelo item A, isso aqui pelo item A, isso é IG a menos 1 bola G, né? Que é o IE, porque G a menos 1, não é bola aqui não, aqui é o produto do grupo, desculpa gente, G a menos 1 vezes G, né? Seja lá qual for esse vezes, essa operação aí. E aí o G a menos 1 vezes G é o elemento de identidade do grupo original. E isso daqui a gente acabou de ver que é a identidade. Então, se o IG a menos 1 composto com o IG é a identidade, como se trata de bijeções, né? Ambas são bijeções, então necessariamente esse personagem aqui, ó, tem que ser o inverso desse daqui, tá? Então, ou dito de outra forma, né? Não está errado, mas vai ser melhor fazer assim, ó. Esse daqui é o inverso desse daqui, tá? Então o rosinha aqui é o inverso desse que eu não circulei. Tá bom? E aí isso fecha a demonstração dessa proposição. Tá bom, pessoal? E aí um corolário imediato dessa proposição é que se a gente considerar... Lembra que se eu tiver um grupo, eu tenho o grupo dos automorfismos e a gente considerou o subconjunto desse grupo de automorfismos formado pelos automorfismos internos. Então, o I de G é um subconjunto do grupo dos automorfismos. A proposição anterior nos diz, na verdade, como consequência, que esse subconjunto de automorfismos internos é um subgrupo do grupo dos automorfismos. Tá? Se não, veja, esse item A está dizendo o seguinte, olha, se você pega dois automorfismos internos e compõe, o que você obtém é um automorfismo interno. Certo? Se você pega dois elementos que são automorfismos internos, eles têm essa natureza aqui. É um IG' e um IG. Se você compõe os dois, que é exatamente a operação do grupo de automorfismos, você gera com isso um automorfismo interno também. Então, a composição de automorfismos internos ainda é um automorfismo interno. Então, o subconjunto formado pelos automorfismos internos é fechado para a operação de composição. É isso que o item A diz. O item B diz que se você pega um automorfismo interno, o inverso dele também é um automorfismo interno. Né? E que, na verdade, o inverso de um automorfismo interno é o automorfismo interno associado ao inverso do elemento que você usou antes. Tá? Então, esse item C aqui, por exemplo, mostra que o subconjunto formado pelos automorfismos internos é fechado para o inverso. Tá? E o item B está dizendo que a identidade, que é o elemento neutro do grupo dos automorfismos, é um automorfismo interno. Então, a identidade de G em G é um elemento do subconjunto formado pelos automorfismos internos. E aí, por essas três condições, a gente tem imediatamente que esse subconjunto dos automorfismos internos formam um subgrupo, tá, do grupo dos automorfismos. Então, essa parte é imediata. Então, segue imediatamente da proposição anterior. Que o I de G é um subgrupo. É um subgrupo do grupo dos automorfismos. Tá? Então, esse subconjunto tem a estrutura de subgrupo. Então, daqui para frente, a gente vai chamar ele de subgrupo dos automorfismos internos. E aí, o que a gente vai provar agora é que, além dele ser um subgrupo,
o subgrupo dos automorfismos internos sempre é normal no grupo dos automorfismos, tá? Então, para provar essa afirmação, agora falta mostrar então que o I de G é um subgrupo normal do grupo dos automorfismos, né? Então vamos provar isso. O que a gente tem que fazer então? Eu vou pegar um automorfismo qualquer aqui, interno, então sejam, vou chamar de alfa. Alfa, um elemento que está no subgrupo dos automorfismos internos, e um sigma, um automorfismo qualquer, que não necessariamente é interno. Tá? Meu objetivo aqui é mostrar o quê? Eu tenho que mostrar então que o sigma alfa, sigma menos 1, é um automorfismo interno. Tudo bem? Então, vamos começar a colocar os ingredientes na mesa. Sobre o sigma eu não sei muita coisa, eu só sei que ele é um automorfismo. Agora, sobre o alfa, se ele é um automorfismo interno é porque ele é induzido por alguém de G, certo? Então, daí existe um G pertencente a G, tal que o alfa é o automorfismo interno associado a G, tá, pessoal? E aí, nesse momento, talvez as coisas podem estar parecendo um pouco obscuras. E aí, quando você chega num estágio como esse, você vai para o rascunho. Vamos para o rascunho aqui do lado, ó. Aqui do lado direito tudo é rascunho. A gente quer mostrar isso daqui, né? Então, a gente quer mostrar que sigma alfa, sigma menos 1 é um automorfismo interno. Então, isso tem que ter uma expressão do tipo, sei lá, a expressão final disso daqui tem que ser induzida por um elemento de G, certo? Vamos ver o que dá esse elemento em X, um X arbitrário, para ver se aparece um candidato a um elemento de G que vai fazer com que isso aqui aconteça. A gente quer que isso aqui aconteça. A gente quer que exista, a gente quer encontrar, sei lá, vou chamar aqui de um G0, só para diferenciar do G, a gente quer encontrar um G0, ou um G alfa, né, melhor dizendo, que aí depende do alfa, tal que o sigma alfa, sigma menos 1 de X é G alfa, X, G alfa menos 1. E isso para todo X. Tá? Esse G alfa não pode depender de X. Ele só pode depender do alfa. Do alfa não tem problema ele depender. Tudo bem? Então, vamos expandir esse elemento aqui para ver se emerge algum candidato natural, para a gente chamar de G alfa e testar, ver se ele consegue satisfazer o que a gente quer. Então, o sigma alfa, sigma menos 1, isso é sigma de... Aqui é uma composição, né? Sigma bola, sigma... Isso. Aqui tem um bolinha também. Mas não tem problema. Sigma bola alfa, bola sigma menos 1 de x. O que isso vai ser? Ó? Isso é, então, sigma de alfa de sigma menos 1 de x. Aí isso daqui vai ser sigma. O alfa eu sei que é o automorfismo interno associado a G, né? Então isso é o I de G, sigma menos 1 de x. E aí pela definição do IG, isso é o que? Isso é sigma, aqui é G, sigma a menos 1 de x, G a menos 1, certo? E aí olha só o que acontece. O sigma é um morfismo de grupos, certo? Então o sigma desse produto de três elementos é o produto de cada sigma. Então olha só, eu tenho aqui sigma G, o sigma a menos 1 de x, desculpa, o sigma de sigma menos 1 de x, que é só o x, porque sigma é uma objeção, e aqui está o sigma de g a menos 1, que é a mesma coisa que sigma de g a menos 1 assim, porque sigma é um morfismo de grupos, né? Então a imagem do inverso é o inverso da imagem. E olha só, isso daqui ó, tá no formato que a gente queria. G alfa, x, G alfa menos 1, apareceu. É só a gente chamar de G alfa esse cara aqui, ó. Na verdade, bom, ele depende também do alfa, né? Mas ele depende do alfa e do sigma, né? É só a gente chamar de G0, por exemplo, esse carinha aqui, ó. Não vou colocar alfa, não tem problema não. Vamos chamar de G0. O G0 só está dependendo do sigma, ele não depende de x, ó. Isso é importantíssimo. Tá? Então apareceu o candidato. Apareceu o candidato. Aí agora a gente volta para cá, na maior hipocrisia do mundo, e fala: tome G0 igual a sigma de G. Aí você, na maior cara de pau, afirma isso daqui, ó. Afirmamos afirmamos que sigma bola alfa bola sigma menos 1 é igual ao IG0. Afirmamos isso. Bom, vamos provar que isso acontece de fato. De fato,
a gente já sabe que vai dar certo, né? É só para formalizar a escrita agora. Para todo x em g, o sigma bola alfa bola sigma menos 1 de x, a gente pode aproveitar essas contas que a gente fez aqui do lado. Isso aqui é precisamente, é só aproveitar isso que foi feito aqui, né? Essa parte que é a mesma. Isso aqui é exatamente sigma de g, x, sigma de g a menos 1. Tudo a menos 1 aqui, ó. Que é precisamente o que? O sigma de g a gente chamou de g0, então isso aqui é o g0x, g0 a menos 1, que por definição é o IG0x. Tá? Então isso prova que o sigma alfa, sigma menos 1 é o IG0. Tudo bem? E aí, como isso acontece, logo o sigma bola alfa bola sigma menos 1, que é igual ao IG0, isso por definição está no subgrupo dos automorfismos internos. Então a gente pegou, deixa eu só pegar na cor certa aqui, ó. A gente pegou dois elementos arbitrários dos conjuntos adequados e mostramos que essa expressão sigma alfa sigma menos 1 está aqui. Então isso mostra que esse cara é um subgrupo normal e aí acabou. A proposição está devidamente demonstrada. Tá bom? Então, seja lá qual for o grupo, independente das condições que ele tem, o subgrupo dos automorfismos internos sempre é um subgrupo normal do grupo dos automorfismos. E aqui a gente faz algumas observações triviais. Por exemplo, se eu tiver num grupo qualquer, a primeira observação que a gente faz é que se eu tiver um elemento G, é equivalente dizer que o automorfismo interno associado pelo elemento G é a identidade. Isso é equivalente a dizer que o G está no centro do grupo G. Tá? Porque olha só, como é que a gente verifica se tem A? Bem fácil, por isso que eu chamei de observação. Então, por que isso acontece? Ó, o G estar no centro, isso é equivalente a dizer o quê? Ó? Que Gx é igual a xg para todo x em G. Certo? O que é equivalente a dizer que se eu jogar esse G para o outro lado aqui pela direita, colocando o inverso, isso vai ser Gx, G a menos 1, igual a x para todo x em G. E isso aqui está dizendo precisamente que essa expressão da esquerda, que é a imagem do automorfismo interno associado a G em x, está dizendo que em x é igual a x para todo x em G. Então isso aqui é equivalente a dizer que o automorfismo interno associado a G é a identidade do grupo G. Tá? Então bem tranquilo esse item A. E aí o item B segue imediatamente desse fato. Né? Se o G é abeliano, então, como todos os elementos estão no centro, então todos os automorfismos internos são a identidade. Tá? Então o item B é absolutamente imediato do item A. Imediato pelo item A. Tá? Então toda vez que você tem um grupo abeliano, o subgrupo dos automorfismos internos não tem muita informação não. É só mesmo o morfismo identidade. Tá? E por fim, esse item C também é bem fácil. A gente consegue verificar que, na verdade, os subgrupos normais de G são aqueles que a gente chama de estáveis por esses automorfismos internos. A gente diz, deixa eu definir isso aqui que é interessante fazer essa definição aqui embaixo. Se você tem H, um subgrupo de G, a gente vai ver coisinhas parecidas com isso daqui a pouco. Se você tem H, um subgrupo de G, e sigma um automorfismo de G, a gente dizemos que H é estável por sigma, ou invariante por sigma, tá? Ou invariante, mesma coisa, por sigma, ou sigma estável, vamos colocar aqui também, ou sigma estável. Tem várias maneiras poéticas de você se referir a isso. Se o sigma de H, ou seja, quando você aplica o sigma nesse subgrupo, não sai dele. Então isso está contido em H. Tá bom? E aí, o que esse resultado está dizendo é que todos os subgrupos normais, na verdade, um subgrupo é normal somente se ele é estável por todos os automorfismos internos. Isso também é muito fácil, até pela lei de formação de um automorfismo interno. Observe que o H ser normal, a gente já viu que isso é equivalente a dizer, pela definição, que o GH, Ga-1 está contido em H. Mas esse GH, Ga-1 é exatamente a imagem, né, desse automorfismo interno. Isso aqui é a imagem, né, imediato isso daqui, pela lei de formação da função. Tá? Então,
Claro, isso aqui para todo G, né? Que eu esqueci de colocar. Para todo G em G, isso aqui para todo G em G. E isso é equivalente a dizer, então, que H é, digamos assim, sigma estável para todo sigma no subgrupo dos automorfismos internos. Tudo bem? Então, são observações interessantes que a gente faz, que em algum momento a gente vai, hoje mesmo a gente vai tangenciar algumas coisas dessas. Tá? E aí na próxima proposição, a gente vai mostrar primeiro, parece que a gente sai um pouco do assunto, né? A gente vai mostrar que a função que associa cada elemento x ao seu inverso é um automorfismo de grupos. Isso a gente poderia ter provado há muito tempo, mas é porque surgiu essa demanda agora. Mas por que a gente está provando isso? Porque no item B a gente vai mostrar que nem sempre o grupo dos automorfismos de G é idêntico ao subgrupo dos automorfismos internos. Tá? Pode acontecer, a gente vai ver grupos em que todos os automorfismos de grupos desse grupo fixado são internos, mas isso não é válido sempre, tá? E aí, uma condição, a gente já vai apresentar aqui uma condição suficiente para existir automorfismos que não são internos. Qual é essa condição suficiente? Ela não é uma equivalência, mas uma condição suficiente para o grupo dos automorfismos de um grupo não ser um subgrupo dos automorfismos internos é esse grupo ser abeliano e ele admitir um elemento com ordem pelo menos 3. Se isso acontecer, então esse ρ aqui em cima, que é a função que associa a cada elemento o seu inverso, esse ρ é um automorfismo e ele não é interno. Tá? Então o item A é tranquilo. Aí fica fácil, porque olha só, como a ordem de y é maior ou igual a 3, então isso aqui acontece, ó. O y ao quadrado, por exemplo, não é a identidade. Não é o elemento neutro. O que nos diz que o y a menos 1 é diferente do y. O que nos diz que o ρ de y é diferente de y. Certo? Porque o ρ de y é o inverso. O que nos diz que o ρ não é o morfismo identidade. E aí, como o grupo é abeliano, olha só essa observação que nós fizemos aqui, ó. Quando o grupo é abeliano, o grupo dos automorfismos internos só tem a identidade. Tá? Então, pela observação anterior, vou escrever assim, ó, como G é abeliano, para ficar completinho. Como G é abeliano, então, pela observação anterior, a gente viu que o subgrupo dos automorfismos internos é só a identidade, né? Então isso aqui implica que o ρ pertence... Ficou feio assim. Ficou feio, peraí. Então isso aqui acontece. Logo, né, melhor assim. Logo, o ρ é um automorfismo mesmo, mas não é um automorfismo interno, tá bom? Então isso fecha essa proposição. E aí você poderia perguntar, poxa, mas essa hipótese aqui pode ser difícil de conseguir, né? Não é nada. É só você olhar, por exemplo, vamos para exemplos concretos, então. Se você pegar o grupo dos inteiros, todo mundo tem, exceto o zero, todo mundo tem ordem infinita, né? Todo mundo tem ordem infinita. Então, esse automorfismo aqui, ó, o ρ, nesse caso, nos inteiros, que pega y e leva no inverso, só que aqui a operação é a de soma. Aqui a operação é de soma. Então o inverso da soma é a subtração, certo? Então o ρ aqui, nesse contexto, para um grupo aditivo, é o menos y. Tá? Então esse morfismo aqui é um automorfismo. É um automorfismo de Z. Em Z. E que não é interno. Ele não é um automorfismo interno de Z, porque Z, como ele é abeliano, o único automorfismo interno que Z tem é a identidade. Tá bom? Então Z é um caso onde isso vai acontecer. Tá bom? Você pode pegar também, sei lá, em Zn, um outro exemplo. Você pode pegar Zn. A gente precisa de existir elementos com ordem maior ou igual a 3. Então, só você pegar n maior ou igual a 3. Nesse caso aqui, a ordem do 1 barra é igual a 3. Certo? Então, você tem alguém com ordem 3. Então, nesse caso aqui, isso vai implicar que esse morfismo aqui, ó, que sai de Zn com a soma, né? E que leva uma classe m barra na classe menos m barra, isso daqui
é um automorfismo de grupos, e o ρ satisfaz isso daqui, ó. Não é um automorfismo interno. Lembrando que Z e Zn são abelianos, né? São coisas que a gente precisou para montar essa demonstração aqui no item B. Tudo bem? Beleza. A gente pode só rapidamente, antes de continuar, ver um exemplo onde essa coisa de pegar um elemento e levar no inverso não vai ser um morfismo, tá? A gente pode olhar para as matrizes. Se você olhar para esse grupo aqui, ó, das matrizes invertíveis, vamos ver se sai esse exemplo, ó. Um exemplo de que realmente a hipótese do grupo ser abeliano é necessária. Você não pode remover ela. Se você considerar esse grupo aqui, ó, das matrizes 2 por 2 em R, na verdade, as matrizes invertíveis, né? Então é o grupo linear geral sobre R. Como é que eu denotei isso? Acho que foi GLNR, né? Então 2R, que é só para, por via das dúvidas, as matrizes quadradas, para ficar mais fácil fazer as contas, tais que A é invertível. Vou colocar assim, ó, determinante de A é diferente de zero. É mais rápido do que escrever A é invertível. Então isso aqui é um grupo com a multiplicação. Certo? E a gente pode pensar nessa função aqui, ó, ρ, que sai desse grupo, G, e vai em G, o grupo linear geral de ordem 2, que pega uma matriz A e leva na sua inversa, A menos 1. E esse grupo não é abeliano, certo? Porque o produto não é comutativo. Então como é que a gente pode, por exemplo, aí eu quero encontrar exemplos disso daqui, ó. Ρ A vezes B é diferente do ρ de A vezes o ρ de B. Eu quero encontrar exemplos que isso é satisfeito, né? Então, na verdade, o que a gente quer encontrar é um exemplo onde A vezes B a menos 1 é diferente do A menos 1 vezes B a menos 1. O que significa dizer que a gente quer encontrar duas matrizes que suas inversas não comutam. Certo? Mas isso daqui, ó, se você pega a inversa em ambos os lados, na verdade basta, na verdade é só encontrar duas matrizes invertíveis que não comutam. Tá? Se você pega o inverso dos dois lados, B a menos 1 vezes A menos 1, isso tem que ser A menos 1, isso também tem que ser diferente do A menos 1 vezes B a menos 1 A menos 1, o que significa então que o A vezes B tem que ser diferente do B vezes A. Então a gente está querendo encontrar duas matrizes invertíveis, 2 por 2, que não sejam comutativas, que não comutem, né? Então, sei lá, vamos tentar montar. Não adianta pegar múltiplo da identidade, porque se você pegar um múltiplo da identidade, o produto vai comutar. Então vamos pensar num exemplo, tentar pensar em exemplos fáceis. 1 menos 1, 1, aí o determinante que não pode ser 0. Então, se eu colocar um... Só pra gente não... Bom, isso aqui tem determinante 1. Com 0 assim fica bom. Vamos ver se o B... A gente tem que torcer para não comutar, né? E o B eu posso tomar talvez como 1 menos 1 aqui, aí 0 e 1 assim, talvez? Vamos ver. Vamos ver o que dá A vezes B. A vezes B, vamos lá, essas contas são difíceis. 1 mais menos 1 vezes menos 1 é 1, então dá 2. 1 vezes 0, mais menos 1, menos 1. Aí 0, menos 1 aqui, e depois 0, 1. Aí o que vai ser o B vezes A? Olhar da direita para a esquerda é um saco nesses produtos. Então aqui vai ser 1 vezes 1, certo? Mais 0 vezes 0, aí já era, né? 1, aqui dá 1. Então dane-se o que dá o resto aqui, ó. Quando você pega B vezes A, fica 1 vezes 1 mais 0 vezes 0. Então fica 1 aqui na primeira parte. E aí dane-se o que está aqui do lado, né? Não precisa terminar a conta. Essas duas matrizes são tais que A vezes B é diferente de B vezes A. E aí é só você voltar aqui, ó. Se A vezes B é diferente de B vezes A, olha aqui o que vai acontecer. O ρ de A vezes B é diferente do ρ de A vezes o ρ de B. Então, esse morfismo aqui, para esse grupo, não é um morfismo de grupos. Então, a hipótese do grupo ser abeliano realmente é necessária. Você não vai conseguir uma demonstração desse resultado, do item A,
removendo a hipótese do grupo ser abeliano. Porque se você conseguir, a gente vai ter uma inconsistência, né? Se a matemática for consistente, você não vai conseguir. Então eu espero que você realmente não consiga. E aí, tendo em mente aquela noção de estabilidade que eu falei para vocês, agora a gente vai definir uma classe de subgrupos que é bastante especial, que são o que nós vamos chamar de subgrupos característicos, que vão ser uma classe mais forte do que os subgrupos normais. Porque olha só, se a gente tiver um grupo qualquer, seja um G um grupo, e H um subgrupo de G, vou escrever assim, ó, H um subgrupo de G. Então dizemos que H é um subgrupo característico de G. Então, é um novo conceito que a gente está vendo, né? Se, o que tem que acontecer? Ó? Se H for estável por todos os automorfismos, não apenas os internos. Tá? Então, se sigma de H está contida em H para todo sigma pertencente aos automorfismos de G. Então, não é apenas em relação aos automorfismos internos, é também em relação a todos os automorfismos. Né? E aí, imediatamente, né, a gente já conclui que isso daqui é verdade. Tá, e aí a gente tem uma anotação bonitinha para isso que eu apanho para escrever. Então, nesse caso, que tristeza. Neste caso, só para não escrever toda hora subgrupo característico de G, a gente denota o H, dizer que H é subgrupo característico é denotado assim, ó, H, e você coloca dois triângulos assim. É desgraceira. Coisa horrorosa. É tipo assim, é muito normal, né? Ele é duplamente normal. Então, por quê, né? Se isso daqui vale imediatamente, né? Todo subgrupo característico é normal. Isso aqui é imediato. Então, o H ser um subgrupo característico implica em ele ser um subgrupo normal. Tá bom? Isso aqui é imediato, né? Isso é absolutamente imediato. Pelo que nós vimos, né? Pois... Oh, Jesus, eu não aguento, eu tenho que escrever, né? Então, pois, de fato, por hipótese, sigma de H está contida em H para todo sigma no grupo dos automorfismos, e aí se vale para todos os grupos de se vale para todos os automorfismos de G, vale para os internos também, né? Em particular, isso aqui vai valer, né? O IG de H está contido em H para todo G em G, e aí nós já vimos que isso daqui é equivalente a dizer que o H é um subgrupo normal de G. Tá bom? Então todo subgrupo característico é um subgrupo normal. Tá? Volta que em geral não vale. Uma outra observação que a gente faz também é que o H é um subgrupo característico, nossa, que tristeza, de G, olha que desenho terrível, se somente se isso aqui acontece, ó, sigma de H é igual a H para todo sigma em alt de G. Tá? E é bem tranquilo, porque olha só, essa implicação aqui é imediata, porque se vale a igualdade, vale a inclusão, e aí a gente tem o que é exigido na definição. E aí a ida, o que vai acontecer? Ó? Se você pega um sigma qualquer, automorfismo, então a gente tem que sigma e o sigma menos 1 são elementos do grupo de automorfismos, né? E aí, como o H é característico, em G, então vale essas duas coisas aqui, ó. Sigma de H está contido em H e vale também que o sigma a menos 1 de H está contido em H. Então isso aqui vai implicar que o sigma de H está contido em H. E aqui esse sigma menos 1, se você aplicar sigma em ambos os lados, como sigma é uma objeção, sigma de sigma menos 1 de H é igual a H. Tá? Então aqui você vai ter H, quando você aplicar sigma aqui desse lado, e aqui você vai ter o sigma de H. Então a gente tem as duas inclusões aqui. Certo? Então sigma de H está contido em H e o contrário também vale. Então sigma de H é igual a H. Tá? Então quando um subgrupo é característico, claro, na definição a gente exige menos, porque para você provar que algo é característico fica melhor. Mas a gente acaba concluindo que quando vale essa inclusão para todo sigma,
vale a igualdade também para todo sigma. E aí, nessa próxima proposição, a gente dá 4 exemplos de subgrupos que em qualquer grupo serão subgrupos característicos. Quais são eles? Que sempre vão ser característicos. O subgrupo trivial, o grupo todo G, isso não é nenhuma novidade, né? Sigma de G é igual a G, para todo sigma automorfismo mesmo, porque se sigma é um automorfismo, ele é sobrejetivo, então sigma de G é igual a G. O centro de G sempre vai ser um subgrupo característico e o G' também sempre vai ser, né, o subgrupo dos comutadores, também vai ser sempre um subgrupo característico. Então, 2 desses aqui é muito trivial. Tá? É claro que o subgrupo trivial é característico em G. Nossa senhora, esse desenho é uma tristeza, cara. Tem que desenhar aos poucos, assim. G. E o G também característico nele. Tá? Isso aqui é absolutamente trivial. Agora vamos mostrar, vou pegar uma outra corzinha aqui. Vamos mostrar que o centro de G é um subgrupo característico de G. Então, de fato, o que a gente tem que mostrar? A gente tem que pegar um automorfismo arbitrário, então seja sigma um automorfismo de G. A gente quer mostrar que o sigma do centro está contido no centro, né? Então, a gente quer mostrar então que o sigma do centro está contido no centro, né? Como é que a gente faz isso? Então, vou pegar um elemento aqui qualquer, seja y no centro de... Desculpa, na imagem do centro pelo sigma. Daí, existe vamos ver, um x no centro. X não, eu vou colocar g. É porque x é bom para ser variável. Existe um g no centro do grupo tal que o y é igual a sigma de g. Certo? Aí, olha só, eu quero mostrar que o y está no centro de g, né? Então, a gente quer mostrar que o y comuta com todos os elementos de g. Certo? Então, para testar isso, a gente pega um elemento em g qualquer, seja x pertencente a g. Meu objetivo é mostrar que y vezes x é igual a x vezes y, né? Só que dado x em g, como o sigma é sobrejetivo, porque é um automorfismo, como o sigma é sobrejetivo, daqui a pouco vocês vão ver por que é importante que o sigma seja sobrejetivo. Então, esse x é o sigma de algum x0, com x0 pertencente a g. Certo? E esse g está no centro, né? Como o g está no centro de g, então, o que vai acontecer? Ó? O gx0 é igual a x0g. Logo, agora a gente vai mostrar que o y comuta com o x, que era o que a gente queria. Ó. Y vezes x, o y é o quê? Ó? É o sigma de g. O x é o sigma de x0. Aí sigma é um morfismo de grupos, né? Então isso aqui é sigma de g x0. O gx0, o gx0 é o x0g. Então aqui é sigma de x0g. E agora você volta. Isso aqui então vai ser o sigma do x0, sigma de g, que portanto é o sigma do x0 é o x e o sigma de g é o y. Então o que a gente mostrou? Só para recapitular, mostramos que y vezes x é igual a x vezes y para todo x em g. E isso aqui, por definição, então, está nos dizendo que o y está no centro de g. Tá? Então, essa inclusão vale. Aqui, ó, o sigma do centro de g está contido no centro de g de fato. E, portanto, essa afirmação azul está provada, né? A gente pegou um sigma qualquer, então a gente provou que o centro é um subgrupo característico de G. E agora só falta mostrar que o subgrupo dos comutadores é um subgrupo característico, né? E aí, para mostrar esse resultado, como o comutador é um subgrupo gerado por um certo subconjunto, a gente vai provar um lema aqui primeiro, de um resultado que a gente poderia ter provado já, mas ele não surgiu a demanda dele. Então a gente vai provar agora porque surgiu essa demanda. A gente vai usar ele. Então se eu tiver um morfismo de grupos de G para H e S um subconjunto qualquer do grupo que está no domínio, então o resultado, poeticamente falando, diz o seguinte:
a imagem do subgrupo gerado está contido no subgrupo gerado pela imagem. Então essa é a poesia. E aí, caso esse sigma seja um isomorfismo, a gente consegue melhorar essa inclusão e tornar ela uma igualdade. Tá? Se o sigma é um isomorfismo, então a imagem do subgrupo gerado é o subgrupo gerado pela imagem. Tá? Então vamos provar esse resultado. A gente vai provar essa primeira inclusão aqui primeiro, que é o seguinte. Vamos provar isso então. Vamos pegar aqui um y qualquer no sigma, a primeira parte aqui, né, do sigma do subgrupo gerado por S. Então, a princípio existe, né, então existe um x no subgrupo gerado por S, tal que o y é sigma de x. E aí o que acontece? Esse x estando no subgrupo gerado por S, a gente já sabe então que a gente pode escrever o x assim, ó. Podemos escrever x como sendo A1 até um AR, onde isso aqui acontece, ó, ou o AI pertence a S, ou o inverso dele pertence a S, isso para todo I de 1 até R. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Ó? Assim, o Y, o Y é sigma de x, e como o x é esse produto desses R elementos, e o sigma é um morfismo de grupos, a gente pode aplicar o fato de sigma ser um morfismo de grupos R vezes. Né? Então isso aqui vai ser sigma de A1 vezes sigma de AR. E aí, como o AI está em S, ou o AI a menos 1 está em S, isso aqui vai acontecer. Ó. Como o sigma do inverso é o inverso do sigma, isso aqui vai acontecer. Ó. Caso o AI pertença a S, o sigma de AI pertence a sigma de S. Certo? Ou, se o AI a menos 1 pertence a S, o sigma do AI a menos 1 está em S. Está em sigma de S. Só que o sigma do inverso de AI é o inverso do sigma de AI, porque sigma é um morfismo de grupos. Então, isso aqui vai acontecer. Ó. Ou isso daqui acontece. E isso aqui acontece para todo I de 1 até R. Tudo bem? Então, isso aqui está dizendo que o Y, por definição, está no subgrupo gerado. No subgrupo gerado por sigma de S. Minha voz falhou aqui. Então, essa primeira parte foi demonstrada, tá? E a segunda parte, a gente usa a primeira parte, porque esse sigma é um isomorfismo de grupos. Então, olha só, por que vai valer a igualdade agora? Então, vamos supor agora que sigma seja um isomorfismo. Suponha que sigma de G para H seja um isomorfismo. Então, a gente tem essas duas coisas aqui, ó. Então, a gente já sabe que a inversa de um isomorfismo também é um isomorfismo. Em particular, é um morfismo. E aí, pela primeira parte, a gente vai ter o seguinte, ó. Como sigma é um morfismo de grupos, então o sigma do vamos ver aqui isso. O sigma do subgrupo gerado por S está contido no subgrupo gerado por sigma de S. Tá? E por outro lado, como sigma menos 1 também é um morfismo de grupos, e o sigma de S é um subconjunto de H, então isso aqui vai valer, ó, o sigma menos 1, vamos ver direitinho aqui, com cuidado, ó, do subgrupo gerado por sigma de S, isso, está contido no subgrupo gerado por sigma menos 1 do sigma de S. Certo? Agora vamos ver o que é isso, hein? Isso aqui está nos dizendo, então, a gente já tem essa inclusão, e aqui, ó, é exatamente o subgrupo gerado por S, né? Porque, olha só, isso daqui, sigma menos 1 de sigma de S, é o subgrupo gerado por S. E aí, o que isso vai implicar? Isso implica nessa inclusão aqui em cima, que eu não vou repetir ela, e isso daqui, ó, se sigma menos 1 dessa coisa está contido nesse conjunto, como sigma é uma objeção, se eu aplico sigma em ambos os lados, desse lado esquerdo aqui vai sobrar o subgrupo gerado por sigma de S, e aqui do outro vai aparecer o sigma do subgrupo gerado por S. Opa, primeiro o wrangle aqui e depois o parênteses, tá? Então a gente tem essa inclusão e temos a outra inclusão, portanto vale a igualdade. Bem tranquilo, né? Portanto, o sigma
do subgrupo gerado por S é o subgrupo gerado pela imagem de S, quando o sigma é um isomorfismo. Eu acho que a gente vai usar só essa primeira parte no próximo resultado, mas já fica demonstrado aí, se a gente precisar usar, já pode usar sem peso na consciência. Então, voltando para essa proposição, o que a gente quer mostrar agora? Se a gente quer mostrar que o G' é um subgrupo característico de G, a gente vai mostrar o seguinte: eu vou pegar então um sigma, um automorfismo qualquer de G, certo? Eu vou considerar S o gerador, né? Então, o S eu vou chamar do conjunto gerador do subgrupo dos comutadores, que é formado pelos comutadores de um par de elementos arbitrário em G. Então, a gente vai provar que o sigma de S está contido em G'. Vai mostrar isso. Se a gente mostrar isso, depois vai ficar fácil usando o resultado anterior. Tá? Isso aqui vai ser fácil porque, na verdade, a gente consegue mostrar, quer ver, que o sigma de S está contido em S mesmo. A gente vai conseguir mostrar isso daqui, eu acho. Vamos ver. Tá, então, de fato, sejam x e y pertencentes a G arbitrários. Não precisa ser arbitrário, não. X e y pertencentes a G. Então, daí, o que acontece? Ó? Quando você pega x, o sigma, do comutador, isso por definição é o sigma, vai ser bem fácil. X, y, x a menos 1, y a menos 1. Isso vai ser sigma de x, porque sigma é um morfismo. Sigma de y. Aí sigma de x a menos 1 é sigma de x, pausa dramática, a menos 1. Sigma de y a menos 1 é o sigma de y, outra pausa dramática, a menos 1. E isso daqui é precisamente o comutador do sigma x, sigma y. Tá? E nessa parte específica, observe que a gente não usou em nada o fato do sigma ser um automorfismo. Bastasse que ele fosse um morfismo de grupos. Tá? Isso aqui prova, por exemplo, um lema. Eu só vou enunciar. A gente já demonstrou ele ali do lado. Se sigma de G para H é um morfismo de grupos. A gente acabou de provar isso daqui. E x e y pertencem a G, então o sigma do comutador de x e y é o comutador de sigma x com sigma de y. Nem precisa de ser um isomorfismo para isso aqui valer, tá? Então a gente acabou de provar isso daqui. Esse lema está demonstrado se um dia a gente precisar usar. Tá? E isso daqui, ó, como o sigma... aí agora sim a gente precisa de ser pelo menos um endomorfismo, né? Um morfismo que vai de G em G. Como o sigma de x e o sigma de y pertencem a G, por definição isso daqui está nesse conjunto S, certo? Porque ele é o comutador de dois elementos de G. Tá? Então essa inclusão foi demonstrada. E aí por que isso prova o resultado? Deixa eu fechar aqui. Ó. E aí por que isso prova o resultado? Porque agora, olha só, logo, pelo lema anterior, vou escrever assim, ó, pelo lema anterior, o G', a gente sabe, o sigma do G', isso, sigma do G' que eu quero mostrar que está contido em G', né? Sigma de G' é o sigma do subgrupo gerado por S. E agora eu vou usar o lema anterior. Pelo lema anterior, como o sigma é um morfismo de grupos, isso aqui acontece, ó. Isso daqui está contido no subgrupo gerado por sigma de S. Certo? Aí, usando esse resultado que a gente provou aqui agora, como o sigma de S está contido em S, então o subgrupo gerado pelo sigma de S, claro, está contido no subgrupo gerado por S, que é precisamente o G'. Tá? Então, por transitividade aqui, ó, o sigma G' está contido em G', e a gente pegou o quê? A gente pegou um sigma arbitrário aqui, né? Então, provamos que o subgrupo dos comutadores é um subgrupo característico e acabou, né? Acabou. Agora, a proposição está devidamente demonstrada. Bem bonitinho. Então, em qualquer grupo, a gente tem potencialmente 4 subgrupos característicos. O trivial, o grupo todo, o centro e o subgrupo dos comutadores. E vamos fechar a aula de hoje provando esse resultado que diz algumas coisas a respeito de transitividade. No item A, a gente prova que o conceito de ser subgrupo característico é totalmente transitivo, tá? Se K é característica em H e H é característica em G, então K é característica em G.
E a gente também consegue mostrar que se o K é característico em H e o H é normal em G, então a gente consegue pelo menos a normalidade de K em G. Tá? Isso contrasta um pouco com um fato que nós vimos na aula do grupo de Edral, que nós acabamos percebendo que a normalidade de grupos não é transitiva. Né? Você pode ter K normal em H e H normal em G, que isso não necessariamente implica que o K é normal em G. Só que o item B está dizendo que se você forçar um pouquinho e ao invés de exigir a normalidade aqui, exigir o subgrupo ser característico, aí sim você consegue recuperar a normalidade de K para o G, tá bom? Então vamos provar essa proposição. Vamos começar pelo item A. No item A eu quero mostrar que o K é característico em G, né? Então eu vou pegar um sigma, um automorfismo qualquer em G. E aí olha só o que acontece, ó. Como o H é característico em G, eu já sei disso, o H é característico em G, então isso aqui acontece, ó. O sigma de H é igual a H, na verdade, né? E aí, assim, essa função aqui, ó, φ, que sai do H em H, que é só a restrição de sigma ao H, e eu posso colocar o H aqui já que eu tenho isso daqui é um automorfismo. É um automorfismo de grupos. Porque é só a restrição de um automorfismo, né? E eu estou fazendo a restrição ao contradomínio, que é todo o H mesmo. Né? Então, isso daqui é um morfismo de grupos, porque... Opa, aqui é sigma de H. Não é identidade, né? Animal. É sigma de H. Isso, agora sim. Isso é um morfismo de grupos, porque é só a restrição de um morfismo de grupos. É injetiva, porque sigma é injetiva. É sobrejetiva, porque o sigma de H é igual a H, né? E a lei de formação aqui é sigma mesmo. Então é um morfismo que é uma objeção, logo um isomorfismo de H em H, logo um automorfismo de grupos, né? Ou seja, o φ é um automorfismo de H. E aí agora a gente usa que o K é característico em H. Opa, aqui não é só normal não, é característico, né? Ó, característico. Isso. Como o K é característico em H, então, por definição, o φ do K tem que estar contido, né, ou igual, tanto faz, ao K. Só que o φ do K é precisamente o sigma de K, tá, pessoal? É a mesma lei de formação, tá? Então a gente conclui que o sigma de K está contido em K. Como a gente pegou um automorfismo arbitrário em G, está demonstrado, então, que o K é característico em G. Né? É só escrever para ficar bonitinho. Portanto, o K é característico em G. Né? Então, o subgrupo ser característico é uma propriedade transitiva. E no item B, a gente vai mostrar que o K é normal em G. A gente não consegue que ele seja característico porque falha em um dos dois. Né? Pode falhar em um dos dois. Mas a gente consegue mostrar que ele é normal. Então, para mostrar que ele é normal, a gente vai pegar um G qualquer em G, certo? Para mostrar que ele é normal, basta mostrar isso daqui, né? Que o I de G de K está contido em K. Isso é uma forma, por meio de automorfismo interno, verificar que o K é normal, né? Claro, por um G arbitrário, como a gente está fazendo aqui. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? Como o H é normal em G, como o H é normal em G, é um subgrupo normal em G, então a gente já sabe que isso aqui acontece. Ó. O IG do H é igual a H. Certo? E a gente vai fazer uma coisinha parecida com o que a gente fez antes. Porque com isso definido dessa forma, isso vai implicar então que φ definido assim, ó, de H em H, que pega G e leva em IG de H. Ixi, eu baguncei tudo aqui, ó. Aqui é H. Ó. H é a variável. Isso, agora tá certo. Isso aqui é precisamente o G, H, G é menos 1, né? Isso aqui continua em H. Isso daqui é um automorfismo, certo? Pela mesma razão. Tá bem definido, é um morfismo de grupos, porque é a restrição de um morfismo de grupos. É injetiva, porque a IG é injetiva. E como o contradomínio aqui é precisamente o H, que é a imagem do IG, que é precisamente a imagem do φ, já que é a mesma lei de formação, então você tem um morfismo bijetivo, que é um isomorfismo, portanto um automorfismo, porque o grupo que está no domínio é o mesmo que está no contradomínio. E aí, como isso aqui é um automorfismo, né, então o φ está no grupo dos automorfismos de H,
E aí agora a gente usa que o K é característico em H. Em relação a H, a gente tem uma condição mais forte aqui, do K com H, né? O K é característico em H. Então, por definição, isso está me dizendo que o φ de K está contido em K. Certo? Só que, de novo, o φ é só a restrição do IG. Então, em termos de imagem, isso está me dizendo que a imagem do IG no K, que é um subgrupo do H, necessariamente tem que estar contida em K. Tá? Então, como isso vale para qualquer G, então, isso nos diz que o K é um subgrupo normal de G. Beleza? Então, isso fecha a demonstração dessa proposição. E aí a gente encerra a aula só dando um exemplo de um subgrupo normal que não é característico. Tá? A gente vai considerar aqui o grupo dos racionais. Considere o grupo dos racionais com a soma. Tá? E como ele é abeliano, né? Claro, a soma aí é comutativa. Como esse grupo é abeliano, então todo subgrupo dele é normal, né? Em particular o Z, que é um subgrupo de Q, né? A soma de dois inteiros é inteiro, o zero está em Z, que é o elemento neutro, e para cada elemento inteiro, o inverso dele, que é inverso aditivo, né? Então se x é inteiro, menos x é inteiro. Então Z é um subgrupo de Q. E como Q é abeliano, todos os subgrupos dele são normais, né? Então Z é um subgrupo normal de Q. Deixa eu colocar Q. Mas a gente vai mostrar que ele não é um subgrupo característico. Porque olha só, se a gente considerar essa função aqui, ó, que é pegar um número racional e multiplicar por pelo número meio, então pega Q e vai em Q, que pega um x e multiplica ele por meio x. Tá? Isso aqui claramente é um isomorfismo de grupos. Tá? Isso aqui é um morfismo de grupos, porque olha só, por causa da distributividade, né? Aqui é o produto mesmo, tá? Esse meio vezes x, o vezes, é o produto nos racionais. É a multiplicação. Então, pela distributividade do produto com relação à soma, meio de x mais y é meio de x mais meio de y. Isso está dizendo que φ de x mais y é φ de x mais φ de y. Então, isso é um morfismo de grupos. Tá? Isso aqui é injetivo. Isso aqui claramente é injetivo. Se meio de x é meio de y, então x é igual a y, né? É só multiplicar por 2 em ambos os lados. E claramente também é sobrejetiva. Se você pega um número racional qualquer, é só você pegar o dobro dele e continua sendo racional. Aí se você aplicar o φ de 2y, vai dar meio de 2y, que é y, esse y arbitrário que você tomou. Então eu acabei de falar que esse morfismo é um isomorfismo e, portanto, um automorfismo. Né? Então eu vou mandar aqui um claramente, mas eu acabei de explicar para vocês, verbalizei a demonstração. Né? Se quiser escrever, podem ficar à vontade. Então φ é um automorfismo de Q. Só que olha só, isso aqui não acontece. Por exemplo, se você olhar o 3, sei lá, não precisa apelar não, pode ser o 1. Note que 1 pertence a Z, mas o φ de 1 é meio. Isso aqui não pertence a Z. Isso aqui está me dizendo então que o φ de Z não está contido em Z. Tá? Então existe um automorfismo de Q em relação ao qual Z não é estável. Então isso aqui está me dizendo que apesar do Z ser um subgrupo normal, ele não é um subgrupo característico de Q. Tá? Não é um subgrupo característico de Q. Então esse exemplo legal aqui nos mostra um caso em que você pode ter um subgrupo normal, mas não necessariamente um subgrupo característico. Então a condição de ser característica é estritamente mais forte do que a condição de ser normal. Nem adianta buscar uma equivalência entre esses dois termos, e também não era muito esperado que fosse, né? Uma coisa é um grupo ser estável pelos automorfismos internos, outra coisa é você ter a estabilidade por todos os automorfismos. Eventualmente, em algum grupo isso pode acontecer, pode ser que aconteça, especialmente em grupos onde o grupo dos automorfismos vai ser igual ao grupo dos automorfismos internos. Tem grupos onde isso acontece, mas quando isso não acontecer, não é muito razoável esperar que subgrupos normais sejam subgrupos característicos no geral. Tá bom, pessoal? Então, isso encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.